Então, bom dia a todas e todos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de História do Brasil Colônia. Última aula nós estudamos um pouco sobre a administração colonial, afinal de contas são as câmaras municipais e os homens bons ou o governo central, né, a busca de centralização que manda no Brasil, né? A gente fica meio perdido nisso, né? É por isso que eu coloquei, inclusive, uma sucessão de fatos ali que começa, né, uma linha, né, que começa em 1534 com as capitanias hereditárias e vai até, né, a vinda da família real brasileira, a vinda da família real portuguesa para o Brasil, né, mostrando ali as confusões entre centralização e descentralização no território brasileiro. Hoje vamos falar sobre açúcar, economia açucareira, um pouquinho sobre sociedade, né, açucareira. E vamos em direção a falar também sobre a estrutura administrativa da União Ibérica e do Brasil holandês, né? Na verdade, vai dar para falar sobre isso tudo, tá? Eu quase terminei em uma aula com o terceiro A, com vocês com 2 aulas, vai dar conta da gente falar tudo, tá? A gente vai ter mais uma aula essa semana ainda, não é isso? Que é deixa eu conferir aqui no meu horário, a nossa aula de história vai ser amanhã mesmo, né? A gente tem uma aula amanhã às 7h55, a gente vai avançar ainda um pouco nessa estrutura aqui do conteúdo, tá bom? Então, vamos lá, senhores. O açúcar no Brasil, economia canavieira, né? Vocês começam a perceber que o século de auge é o século XVI e o século XVII, tá? Século XVI, sim, lembra que Martim Afonso de Souza, em 1531, já implementou, em 31 ele chegou, né? Em 1532, ele já construiu o primeiro engenho de cana-de-açúcar no Brasil, São Jorge, tá lá na Sesmaria de São Vicente, não, na capitania de São Vicente, na vila de São Vicente, tá? Em 1532. Então, o açúcar ele começa a ser desenvolvido no próprio século XVI. E ele vai ter o seu auge no século XVII, tá? A partir do século XVII, do final do século, dos meados do século XVII, vou pegar aqui a data de 1654, tá? Que é a data da expulsão dos holandeses do Brasil. Os holandeses vão começar a produzir açúcar nas Antilhas. E a concorrência do açúcar antiliano vai fazer com que o açúcar brasileiro caia 50% do seu valor. Então, a gente tem uma decadência do açúcar, né, brasileiro no próprio século XVII. E aí, então, a gente vai começar um ciclo chamado ciclo minerador da economia brasileira, tá? Mas então, quando começa a produção de açúcar no Brasil? Com a própria colonização, tá? 1532 já começou já. Por que os capitães hereditários das capitanias que vão dar certo, São Vicente e Pernambuco, vão ir na direção da cana-de-açúcar? Gente, vamos lembrar que produtos agrícolas era só 10% de taxação. O fisco português, a cobrança de impostos sobre a produção de açúcar, era de 10%. Se era ouro, era o quinto, era 20%. Extração de pau-brasil, 95%, era monopólio comercial. Drogas do sertão, também, 100%, monopólio comercial. Então, o que acontece? Então, eu tenho o açúcar vigorando como principal produto da plantation brasileira no século XVI e XVII. Lembra esse nome, tá? Plantation. Falei para vocês, repeti 200 vezes, lembra que esses caras até loucos, por que está repetindo tanto? Que é a estrutura agrária brasileira, formação econômica, social e política, tá? Porque é monopólio de agroexportação, né? Monopólio comercial agroexportador, monocultura, né? Monopólio não, né? Desculpa. Monocultura agroexportadora baseada no latifúndio, ou seja, na grande propriedade de terra e no trabalho escravo. Era uma colônia de exploração, tinha forte pacto colonial, por isso que tem essa estrutura, tá? Isso é plantation. Aonde que vai vigorar as plantations de cana-de-açúcar? No Nordeste, seja Bahia e Pernambuco. Principais regiões.
Mas o Sudeste, né, no caso São Vicente, também vai ter, Rio de Janeiro também vai ter, Vitória vai ter produção de cana-de-açúcar. É uma produção litorânea e, obviamente, o clima é muito favorável, a adaptação do solo muito boa. Portugal já tinha experiência no cultivo de cana-de-açúcar, tá? Porque tinha as experiências de Açores, Cabo Verde, Madeira, que eram protetorados portugueses no Oceano Atlântico, eram ilhas. Então, Portugal já tinha experiência na produção de cana-de-açúcar. Um mercado consumidor gigantesco, que é a Europa toda, o alto valor do açúcar na Europa, então tinha perspectivas de enormes lucros. Então era por isso que Portugal ia produzir açúcar. E tinha participação também do capital holandês nesse empreendimento. Financiamento da produção, no transporte, no refino, na distribuição da Europa. Tá? Então, Holanda e Portugal eram nações amigas no século XVI. Vão deixar de ser amigas, professor? Vão deixar de ser amigas. Porque Portugal para de ser o dono do Brasil em determinado momento. Né? Não é mais Portugal, Brasil português. É o Brasil espanhol, 1580, a gente vai falar sobre isso a mais avançado na aula de hoje, até 1640. Olha aqui que bacana, um mapa da produção dos engenhos de cana-de-açúcar no Brasil, da produção açucareira brasileira. Eu quero que vocês tenham atenção a esse mapa aqui, porque eu vou explicar 2 macetes para você em qualquer exame aí do Enem, se vier cair uma mapa do Brasil colônia, né? Se você vê um mapa que tiver o meridiano de Tordesilhas, você sabe, século XVI. Se não tiver o meridiano de Tordesilhas, não é mais século XVI, é século XVII. Por que isso, professor? Por causa da União Ibérica. O meridiano de Tordesilhas vale até 1580. Depois, com a dinastia de Filipe II, rei Augsburgo, rei espanhol, União das Duas Coroas, não existe mais Tratado de Tordesilhas, tá? E aí a gente tem a interiorização. Tinha entrada? Tinha bandeira? Já tinha nesse período. A gente vai falar mais nisso na próxima aula. Já tinha entrada, já tinha bandeira. As entradas começaram, gente, lembra lá, com Tomé de Souza, tá? Tinha quilombo já de escravos, já causando aí, né, pensando problemas no território brasileiro? Tinha. Então, quer dizer, esse meridiano de Tordesilhas, ele começa a ser desrespeitado a partir, né, da União Ibérica. Então, tem Tratado de Tordesilhas, tem meridiano de Tordesilhas, século XVI, tá? Outra característica interessante que alguns mapas da história do Brasil colônia trazem, o Rio São Francisco. Ué, não tem, cadê os outros rios? Só tem o Rio São Francisco, justamente para a gente pensar nisso. O Rio São Francisco, aqui a foz dele, é um referencial geográfico. Ele marca que a foz do São Francisco, a divisão entre Sergipe e Alagoas. Então, Penedo aqui, a gente está falando do estado de Alagoas. Porto Calvo, guarda este nome. Porto Calvo vai ser aonde o governador pernambucano, né, o Albuquerque, vai matar o primeiro Judas brasileiro, né? Porto Calvo. Recife, Olinda, região de controle holandesa, famosa, né? Paraíba, Natal. Então, é uma referência, aquilo que está ao norte da Foz do São Francisco, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. É claro que nesse período não tem essa estrutura federativa que a gente tem hoje, tá? Ao sul, que seria Sergipe depois, né? E a Bahia, que, né, tinha então açúcar em Salvador, na capitania da Bahia, na capitania de Ilhéus e na capitania de Porto Seguro. Lembra que eram, né, eram 3 capitanias hereditárias que é hoje o atual estado da Bahia. Né, nessa primeira região aqui de Pernambuco, nós temos 66 engenhos. Na região da Bahia, nós temos 36 engenhos. Na região de Ilhéus e Porto Seguro, 4 engenhos. Na região aqui sul, né, o sudeste, nós temos Vitória, Campo dos Goitaquazes, né, o norte do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, aí vai até Angra dos Reis, né, que é o sul do estado.
e aí São Paulo aqui, né? Então, nós temos a divisão aí, nós temos aqui, nessa região aqui, entre Vitória, Rio de Janeiro e São Paulo, nós temos 7, 13 engenhos, bem menos engenhos que o Nordeste. Por isso que a gente falou lá, que ele vai se desenvolver mais na região da Bahia e na região de Pernambuco, porque vão ter mais engenhos de cana-de-açúcar, isso no século... Qual século? 16. Tem Tratado de Tordesilhas, século 16. O que eram esses engenhos, professor? Era uma unidade produtiva básica da cana-de-açúcar, né? Tinha a Casa Grande e tinha a senzala. Esse é o principal livro do antropólogo brasileiro Gilberto Freire. Inclusive, a marca da sociedade colonial, a leitura, o livro que a gente geralmente usa, é a Casa Grande e a senzala, né? Casa Grande, residência do senhor de engenho e de sua família, e a senzala, um ambiente insalubre destinado aos escravos. Essa região aqui dos casebres, aqui nesse desenho da Casa Grande aqui, né, aqui vão ter os depósitos e vão ter as senzalas, tá? Essa região aqui atrás aqui da Casa Grande, que vocês estão vendo que tem uma fumacinha, né, é a estrutura produtiva, é a casa de engenho mesmo. Nela tinha a moenda, onde era extraído o caldo da cana, a fornalha, onde era aquecido esse caldo para se tornar açúcar, e uma casa chamada Casa de Purgar, onde o açúcar apanhava. Não era o escravo que apanhava na casa de purgar, não, tá? Era o açúcar, para ele ficar mais claro, ele branquear, e guardado nos galpões. Tinha, obviamente, uma capelinha, que era onde feitas as celebrações religiosas, era a unidade da igreja dentro da Casa Grande, né? E era isso, tá? Quando a gente fala assim, engenho para o grande, produtivo, né, as pessoas ficam lá pensando, né? Nossa, tinha 1000 escravos. Não é isso não, tá, gente? Tinha 100, 150 escravos, era já um engenho rico, já era um engenho já poderoso, tá? Ou as senzalas também podiam ficar nas regiões insalubres da própria Casa Grande, na parte baixa, quase como uma masmorra, né? No primeiro andar ou no térreo da Casa Grande, tá? Mas essa era a estrutura, né, social produtiva. Gente, vamos lembrar aqui que a estrutura social passava toda pela Casa Grande, tá? Porque era como a sociedade açucareira era composta, tá? Essa sociedade era uma sociedade bipolar. O que é bipolar? É porque não tem outras classes intermediárias. Se é bipolar, só tem os ricos, muito ricos, que é o senhor de engenho, que também é senhor de escravo, no topo da pirâmide social, e a sua família. Abaixo do senhor de engenho tem homens livres e tem escravos. Mas são os trabalhadores. É claro que tinha uma tendênciazinha ali, uma classe muito a miúde, muito fininha, de ter uma classe média, né? Que são mascates, são, no caso, comerciantes, e são trabalhadores manuais. No caso, por exemplo, como, sei lá, sapateiros, né? Estou lembrando aqui a produção de alfaiataria, a produção de sapatos e o pequeno comércio, tá? Né? Então, são ou comerciantes ou são artesãos. Mas era uma classe muito desvalorizada. Não eram homens livres, mas desvalorizados. No século XVII, essa classe ela vai começar a ascender principalmente com os ricos comerciantes, os mascates, que tomavam conta ou do tráfico de escravos, ou os mascates, que são os mascates traficantes, escravistas, e os mascates do próprio comércio de açúcar. Mas essa sociedade açucareira, ela é bipolar. Ou você é rico, ou você é trabalhador manual, e geralmente escravos, tá? É uma sociedade escravista, sem mobilidade social, patriarcal, né? Ou seja, baseada no homem como chefe da unidade familiar, e rural, tá? As cidades, dizia o padre Antônio nos seus relatos, elas ficavam praticamente abandonadas o ano todo. Elas se enchiam para quando tinha que escoar a produção, quando se ia para o porto a produção,
ou quando se tinha uma festa de padroeiro, ou tinha algum grande evento, porque na maioria das vezes era uma sociedade, então, extremamente ruralista, tá? É claro que vão ter diferenças aí sociais, né? Tanto que o século XVIII vai permitir a gente compreender um pouco mais dessas diferenças sociais, inclusive neste período aqui, né? No século XVIII, 1755, sai, por exemplo, o Alvará, que falava sobre o casamento entre brancos e indígenas. Mas o fato é, o processo de mestiçagem tinha uma estrutura extremamente preconceituosa, né? Então tinha escalas sociais. Por exemplo, o negro que era escravizado em África e era trazido e chegava no Brasil, ele era conhecido como boçal, né? Porque ele não conhecia português, ele não sabia se comunicar ainda. Esse era o menos do menos da escala social, né? O negro que já compreendia português era chamado de landino ou domesticado, era o negro que já participava do processo produtivo. E os crioulos, que eram já os nascidos no Brasil, então, quer dizer, tinha um distanciamento social muito grande. Né, enquanto casamentos de brancos com índios eram incentivados até no século XVIII, o casamento no século XVII entre brancos e negros era proibido. Né? Inclusive, houve um capitão-mor no Brasil, ali da expulsão dos franceses na França Antártica, que chegou a casar com uma negra. E por conta deste casamento, ele perdeu o cargo de capitão-mor, tá? No Rio de Janeiro. Então, quer dizer, a sociedade brasileira não estava ainda conseguindo conviver com as diferenças. É a marca da sociedade açucareira. Ou você é senhor de engenho, ou você é nada na sociedade brasileira. E por isso a gente consegue perceber por que as câmaras municipais tinham tanto poder. São aqueles senhores de engenho ali, baianos e pernambucanos, cariocas, capixaba é menos, né? Mas enfim, e paulistas, que dominavam o cenário político nacional e decidiam aquilo que podia e aquilo que não podia no Brasil. Tá? Aqui a gente tem um mapa da economia colonial, aqui por Belém, né? Tanto que vocês lembram que São Luís vai deixar de ser capital do Grão-Pará, Maranhão, e vai se tornar Belém justamente por conta da questão da escoação dos produtos das drogas do sertão. Né? A gente não está falando de cacau aqui, mas vai falar de látex daqui a pouco, tá? No Brasil, mas é saída por Belém. São Luís, até o século XVI, século XVII, era muito importante por causa da produção açucareira também. A gente vai ter a gente vai estudar revoltas nativistas, vai ter revolta de Mituim aqui, que é justamente por conta da questão da confusão entre escravos negros, né, provocada no comércio da escravização negra. A gente tinha pecuária, sim, pecuária primeiro no Nordeste, era uma pecuária extensiva, bem rudimentar, pouco produtiva, mas era o charque, era o principal alimento da escravidão negra, então tinha pecuária. No período do Império, essa pecuária vai se desenvolver mais aqui no Sul e no Sudeste, tá? Mas por hora ela é mais forte no século, como esse mapa é do século XVII, ela é mais forte no Nordeste, e no século XVIII ela vai ser mais forte aqui na região dos gaúchos, aqui a região fronteiriça aqui com a bacia do Prata e a província cisplatina, e a gente vê aqui as mesmas manchas aqui no século XVII da cana-de-açúcar. O trabalho escravo negro vai ser preferido a partir de 1560. Lembra da importância do governo de Mendiçá neste processo de instituição do tráfico negreiro. Os índios eram utilizados até a metade do século XVI, até 1560, utilizado em lavouras menos desenvolvidas ou mais pobres, né? Tinha todos os problemas ali com as reduções jesuíticas, né? Lembra ali do governo Duarte da Costa, e aqui os negros, a partir de 1560, mão de obra básica do Brasil durante todo o período colonial e imperial. Utilizados, acima de tudo, pelo fato de representarem uma fonte de lucro extra através do tráfico de escravos, e, além disso, os índios foram sendo exterminados, né, pouco a pouco, e o grau da evolução, pouco a pouco não, de muitos em muitos, né?
um grau de evolução das comunidades negras era maior, porque eles já conheciam a agricultura, já eram sedentários, então eles foram utilizados escravizados. Né? Uma importante frase do padre Antonil, de 1711, que os negros eram as mãos e os pés dos escravos, eram as mãos e os pés do senhor de engenho. Né? Ou seja, a unidade produtiva mesmo era o processo escravocrata. Tá? Aqui, então, da direita, começando do lado mais esquerdo para o mais direito, a gente tem uma gravura de Spix, né, um autor, um gravurista, né, um desenhista holandês, né, mostrando negociantes, né, contando índios numa viagem pelo Brasil, o texto, né, o texto em que estava a gravura do Spix, né, escravos negros aqui acorrentados, aqui uma unidade de produção de açúcar, uma moenda, e abaixo aqui uma moagem de cana, né? Afinal de contas, eles faziam tudo, desde o plantio, a colheita, a moagem, as fornalhas de produção de açúcar, o expurgo, e até chegar no navio onde o açúcar ia ser exportado. Aqui a gente lembra do Castro Alves, né, do tráfico, o poema do tráfico negreiro, né, que eram navios, o navio negreiro, eram navios de extrema barbárie e crueldade, em que eram traídos principalmente os bantos e sudaneses da costa escravocrata, escravista, né, africana. Tá? Aqui as principais regiões de tráfico negreiro, né, Cabo Verde e São Jorge da Mina dos povos sudaneses, né, a ilha de São Tomé, Luanda, Benguele, Moçambique e Mombaça, que eram os principais pontos dos bantos, tá? Que eram, então, trazidos para o vice-reino da Bacia do Prata, para o Rio de Janeiro, Salvador, Olinda, São Luís, e aqui São Luís, Mituim, vou falar sobre isso quando a gente falar de revoltas nativistas, né? Para as Antilhas, não importa se Antilhas inglesas, holandesas ou francesas, e para o sul da América do Norte. Lembrando, o sul da América do Norte não era colônia de exploração, tem gente que fica pensando, não era colônia de povoamento, tem gente que fica achando lá que a América do Norte era mil maravilhas, né? A estrutura de plantation na Flórida era igual à do Brasil. Tá? Se produzia monocultura agroexportadora, baseado no latifúndio e no trabalho escravo. Era chá, café, algodão e fumo, tá? Café nada, tô adiantando já. Café, gente, o Brasil é importante na Primeira República, tá? Primeira República não, né? O Brasil da período varguista é todo cafeeiro, né? São as oligarquias cafeeiras, né? Bem lembrado, Duda, que não são apenas as oligarquias, né? São os barões do café. O senhor de engenho vai dar lugar ao poderio dos barões cafeeiros, tá? Bom você trazer esse nome, Maria Eduarda. Oligarquia significa oligos, do grego pouco, arquia, poder. É um poder de poucos. Né? Essa é a estrutura do Brasil, né? A gente tem uma estrutura das oligarquias cafeeiras e, antes das oligarquias cafeeiras, as oligarquias, principalmente as oligarquias do senhor de engenho, tá? Calma que política do café com leite vai demorar muito, tem muito chão de história do Brasil para chegar em café com leite, tá? Café com leite, gente, são as oligarquias dos barões de café da segunda República. Primeiro vão ser os presidentes da espada e depois vai começar a política do café com leite, tá? Que é pré-varguista e pós-espada, né? Que são os militares, né, da Revolução ou, enfim, do golpe, né, republicano brasileiro que vai destituir Dom Pedro II. Vamos lá aqui, mais gravuras mostrando a questão da exploração, aqui do francês no canto direito inferior do Jean-Baptiste Debré,
né, o mercado da rua Valongo, né, que é uma gravura que mostra como que era o comércio dos escravos no Brasil. Né? Aqui a figura central, uma figura de rugendas, mostrando o interior de um navio negreiro, tá? Mas sempre com muita violência, né? Aqui mais uma gravura no centro de Debré, mostrando o capitão do mato com um escravo preso, né? Aqui uma pequena sapataria, né? O sapateiro tinha 3 escravos negros, aqui com a palmatória para o castigo físico, né? E um dos castigos públicos mais humilhantes e violentos, que era para tentar manter os escravos dominados, que era o tronco, né? O espancamento em tronco em praça pública. A gente lembrando que os escravos, gente, não vão se manter dóceis ao processo de escravização, não, tá? A gente vai ter a formação dos quilombos, o quilombo do Palmares, né, que foi, então, invadido por Domingos Jorge Velho, né, a bandeira de Domingos Jorge Velho, que vai ser violentamente reprimido, é um caso, mas aqui nós, do Espírito Santo, também tivemos casos, né? Se você quiser ver ler um pouquinho sobre a história de Chico Prego e a revolta de Queimados, a insurreição de Queimados, coloca Queimados e meu nome, de Emerson, no Google. Eu e o professor Emanuel produzimos, à época, já tem uns 4 anos, um livro didático, um paradidático, bem simplesinho para o ensino fundamental, já falando sobre a revolução, ou revolta, ou insurreição de Queimado na Serra, tá? Com o personagem principal aí sendo o Chico Prego. Se a gente olhar para a história, inclusive, se a gente começa a ver lá aqui, tipo, parece que o sul da Bahia acaba, né? Aí você vê ali Ilhéus, Porto Seguro, e aí depois você conversa, só vê Vitória. Por que aquela região ali não teve engenho de açúcar? Porque era uma região de índios botocudos, de índios aimorés, por isso você consegue ver ali, ó, Colatina, Baixo Guandu, a primeira cidade mineira depois de Baixo Guandu é Aimorés, que era o nome, uma das tribos mais violentas, que eram dos índios botocudos, que eram inclusive canibais, que comeram, né, devoraram o primeiro bispo brasileiro. Então, o norte do Espírito Santo e o sul da Bahia, pós-Porto Seguro, era uma região de indígenas muito inóspitos, tá? Então, por isso que não teve desenvolvimento. E São Mateus foi uma região que surgiu, né, no norte do Espírito Santo como um quilombo, tá? Então tem toda uma história de resistência negra no norte do Espírito Santo. Tá? Era só a cana-de-açúcar? Não. Tinha suporte para a lavoura canavieira, né? Outros produtos que iam dar condições para essa indústria, porque não se come só açúcar, né, gente? Então tinha que ter uma agricultura de subsistência. E, obviamente, não só uma agricultura de subsistência. Eu falei um pouco da pecuária, da exploração do interior, né? Couro, tração, carne, leite. Essa pecuária extensina, principalmente nordestina, com o trabalho livre. Produção de fumo para trocar por escravos na África, que era o principal produto para o escambo com o tráfico negreiro. E drogas do sertão, tá? Gente, droga do sertão não é dorgas. Lembra disso, olha. É anil, guaraná, salsa, corante. E no Brasil, sobretudo, cacau, né? Sul da Bahia ali, que vai ter um grande produtor de cacau no Brasil, principalmente no Brasil Império, mas a gente vai ter os barões do cacau baiano, tá? E látex, tá? Na região amazônica. Vamos lá, parte 2 da aula. Até aqui agora, com a questão do açúcar no Brasil compreendido? Vocês estão aí? Vocês estão vivos? Cre, 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 cre. Vivíssimos. É relativo, na verdade. Capivaras? Como assim capivaras, Clara? O meme. Ah. Vamos lá, gente. Estou muito preocupado com a ausência das pessoas do terceiro ano aqui com a gente, tá? 14 pessoas de uma sala tão grande já podem falar para ele que a prova vai ser de arregaçar. Quanto mais gente na sala, mais fácil a prova.
Quanto menos gente na sala, mais difícil a prova. Inclusive, nesse final de semana, já fiz a minha inscrição do Enem, tá bom? Tá? E vou lançar o Didico Challenge mesmo. Já fiz minha inscrição no Enem, vou fazer o Enem junto com vocês. Agora, 14 pessoas na sala? Ridículo. Ridículo. Cadê as pessoas? Cadê os alunos? Não. Tem 16. Ah, agora que eu tô vendo. Não, tem 23. Mas, gente, ainda assim é menos, né? Tava olhando aqui no outro aqui, tem que contar os que estão fora ali dos 15, dos outros 15, né? Mas eu sou 2, tem 23 não. 23 é comigo 2 vezes. Nesse 23 aí sou eu 2 vezes. A apresentação mais eu. São, na verdade, tem 21 pessoas na sala agora. Ainda assim, é muito pouco. É 23, mas eu sou 2 vezes aqui. Uma é apresentação, é uma. Eu aqui falando sou outro. Tem 21 pessoas na sala. Tá? Então, gente, complicado, hein? Complicado. Espera aí, ó. Eu ainda deixo gravada a ameaça aqui. Entendeu? Se preparem. O pessoal tem que voltar para voltar, gente. Né? Mandar aí um recado aí para os pais de novo pro Pedro e colocar aqui. Eu tenho que começar a fazer chamada mesmo, gente. Mas enfim, vou ficar pouco tempo com vocês, mas eu tô preocupado. Desse jeito não se faz bom Enem, não. Será mesmo que é isso que vocês querem, gente? Vão ser conhecidos como a primeira turma do IFES Campus Vila Velha a fracassar? Primeira turma, excelentes resultados. Segunda turma, excelentes resultados. Terceira turma. Enfim, ó, quero dar força para vocês que estão aqui comigo agora. Continuem assim, continue junto com a gente. Participe das aulas, é importante, tá? Vocês vão se dar bem, vocês vão com certeza se dar bem. Agora, estimule os colegas de vocês a participarem também. Gente, tenso. Tá? Vamos lá. Segunda parte da aula agora. União Ibérica e as invasões holandesas, tá? União Ibérica, já falei algumas vezes com vocês aqui hoje, inclusive, 1580 a 1640. É o período em que Portugal e Espanha foram governados pelos mesmos reis, também chamado esse período de União Ibérica, do governo das duas coroas, Portugal e Espanha, né, sendo uma coisa só. Portugal foi dominada pela Espanha, porque Dom Sebastião morre em 1578 e não deixa sucessores. Quem passa a ser o governante de Portugal é Dom Henrique, seu tio, que já idoso, assume o trono, mas falece, também morre 2 anos depois, também sem sucessores. Como os reis portugueses não deixam sucessores, o rei espanhol Filipe II, rei da Espanha, invade o país e impõe um governo conjunto. Ele tinha uma relação de parentesco, não era muito próximo, mas tinha uma relação de parentesco. Se inicia, então, a dinastia dos Habsburgo, tá? Vai ser Filipe II, Filipe III e Filipe IV Habsburgo, que vão controlar o Brasil nesse período. E não só o Brasil, o mundo. Porque as possessões portuguesas passam a ser possessões espanholas. Olha o mundo aqui da União Ibérica. Toda a América Latina, por isso eu falei aquele detalhe lá, que some o Tratado de Tordesilhas. A conformação do Brasil territorial depois vai ser novamente discutida, né, no Tratado de Madrid. Tem ainda a Guerra Cisplatina para conversar, tá? Mas, enfim, a gente interioriza o território brasileiro neste período aqui da União Ibérica, tá? Porque o Brasil passa a ser uma colônia de tantas outras, né, da América. Né? Aqui nós vemos as colônias que são as ilhas do Atlântico, a própria União Ibérica aqui na Europa, né? Portugal e Espanha até a Catalunha, né? Da Gália, passando, interiorizando até a Catalunha, onde hoje é Barcelona, né? A costa africana todinha,
e os protetorados portugueses na Ásia, e os protetorados espanhóis na Ásia. Então, o que acontece? Com um território grande desse jeito, os espanhóis não dão conta de organizar toda a vida política e econômica dentro do território, dos territórios coloniais. Vão perder muitas terras nesse período, tá? Na União Ibérica, então, vão perder muitas terras para ingleses, franceses e holandeses, que vão invadir geral, vão buscar fazer novos pactos, não reconhecem o Tratado de Tordesilhas, muito menos a União Ibérica como hegemônica, e vão, então, realizar muitas invasões. Inclusive, neste período da União Ibérica, a mais famosa das invasões na história do Brasil vão ser as invasões, porque não foi só de Pernambuco, foi a da Bahia também, as invasões holandesas no Nordeste brasileiro. Tá, mas durante a União Ibérica tinha um acordo, né? O acordo era com a nobreza portuguesa, que determinava a manutenção dos órgãos administrativos portugueses nas colônias, tá? Ou seja, internamente no Brasil, não houve muita modificação com a União Ibérica. Houve aquela já disputa entre centralizar ou não centralizar, mas quem continua mandando no Brasil colônia são as câmaras municipais com os juízes ordinários. Tanto que em 1640 acaba a União Ibérica. Em 1642, Dom João IV, que passa a ser a dinastia Bragança, né, que faz a restauração do trono português, cria o Conselho Ultramarino com os juízes de fora, reafirmando o pacto colonial português sobre o Brasil. Isso a gente já falou na última aula. Eu só estou aqui colocando aqui com uma outra perspectiva, né? Mas é isso que acontece, né? Mas, enfim, não muda muita coisa de 1580 a 1640, não. Muda ali a capital do Brasil do Norte, que era o Maranhão, passa a ser Grão-Pará e a capital em Belém. Fica aquela coisa se vai ter, né, a unidade territorial, como é que ela vai funcionar, tudo mais. Mas o Tratado de Tordesilhas começa a ser ultrapassado, se torna algo ultrapassado, porque de fato não tem sentido mais dividir o Brasil entre portugueses e espanhóis, se Portugal e Espanha é uma coisa só. Os inimigos da Espanha na Europa começam a invadir o Brasil em represária ao governo espanhol, inclusive para romper o embargo espanhol. Né? A Espanha proíbe o Brasil de comercializar com alguns parceiros que eram parceiros antigos de Portugal, como os holandeses. E aí, para você que não deu conta ainda, a Holanda era espanhola até 1581, tá? A Holanda se torna independente, era uma colônia espanhola do norte da Europa, ela se torna independente em 1581. Quando eu estou falando de Holanda, tá, gente? Estou falando, na verdade, da grande Amsterdã, tá? Dos comércios, das companhias das Índias, né? Porque ainda era um país, né, muito frágil, com pouco território, né, cultivável, então era um país que era dado ao comércio, tá? A Holanda já tinha, então, financiava o açúcar brasileiro, e aí se vê impedida de manter esse comércio por causa da posição espanhola, né? O comércio de açúcar no Brasil tinha participação holandesa, é diretamente atingido, e os holandeses, então, vão invadir o Brasil tentando romper o bloqueio espanhol ao comércio de açúcar. Tá? E aí, então, a gente tem início as invasões holandesas. Percebam que a gente está falando que as primeiras invasões holandesas começaram em 1624. Por que 1624? Por causa da invasão da Bahia. Tá? Foi um fracasso, não deu certo, tinham muitos... Os holandeses financiaram muitos dos senhores de engenho baiano, mas essa invasão não dá certo. Inclusive, a Companhia das Índias Ocidentais, que foi criada em 1621 justamente para romper esse bloqueio econômico imposto com o governo espanhol ao comércio do açúcar brasileiro, vai se fragilizar muito, vai perder muito com esse fracasso baiano, tá? Até que a frota com o nome de Pierren, né, que é a frota holandesa, vai conseguir recuperar um pouco dos prejuízos saqueando um navio espanhol
repleto de prata que vinha em 1628 da bacia, do vice-reinado da Bacia do Prata, né? Ou seja, da Argentina. Eles tentam se recuperar economicamente até que em 1630 conseguem um número de uma frota poderosa para invadir Pernambuco. O que é uma frota poderosa, gente? São 56 barcos, 3.500 soldados, 2.500 pessoas para fazer o pacto colonial e colonizar ali Pernambuco. Então, nós estamos falando aí de 4, 5, 6 mil pessoas em 56 barcos. Ok? Tá? Com isso, né, eles conseguem, os holandeses, invadir Pernambuco, que era o maior centro mundial, ou o maior centro, o grande centro mundial de produção açucareira no mundo. Tá? O governador de Pernambuco à época era o senhor Matias de Albuquerque, que é obrigado a fugir de Olinda em direção ao interior do estado, do interior da capitania, enfim, fundando o Arraial de Bom Jesus. O Arraial de Bom Jesus era o grande foco de resistência brasileiro à invasão holandesa. Vai tentar, durante 5 anos, retomar o poder de Olinda e de Recife sem sucesso. Tá? Por quê? Porque os holandeses vão se filiar a este aqui, ó, Domingos Fernandes Calabar, que é conhecido como o primeiro grande Judas brasileiro, porque ele vai trair, né, vai dar todas as informações do funcionamento da Arraial de Bom Jesus, do Matias de Albuquerque, do interior de Pernambuco, como que funcionava, como que não funcionava, né? Calabar vai entregar o Brasil para os holandeses. Tá, Matias de Albuquerque não vai conseguir recuperar o território, até porque Nassau ganha o apreço dos grandes senhores de engenho de Pernambuco, né? Mas vai conseguir se vingar de Calabar 5 anos depois. Lembra que eu falei para vocês lembrarem aqui de um lugar no mapa lá? Vou voltar lá no primeiro mapa lá, aqui dos engenhos. Falei, lembra de Porto Calvo, né? Lembra de Porto Calvo. Porto Calvo vai ser a região em que Matias de Albuquerque vai recuperar dos holandeses, e aí vai conseguir, lá em Porto Calvo, capturar o Calabar e matar o Calabar por traição. Tá? Mas o que foi o governo de Nassau? Nassau governa o Brasil holandês de 1637 a 1644. Foi um governante holandês responsável pelo controle de Pernambuco, estabeleceu um clima amistoso com os brasileiros. Gente, clima amistoso se faz com o quê? Com cordialidade, só com ser gente boa, com ser brother? Não, com dinheiro. Ele concede créditos para os donos de engenho, continua financiando os senhores de engenho, que passam a se tornar cada vez mais ricos. Tá? Então, o senhor de engenho não estava preocupado se ele era fiel a Portugal, se era fiel a Holanda, se era fiel a qualquer outro país. Ele queria saber de ter lucro. Tá? Então, ele estava feliz, não importava Brasil, Portugal, Espanha, é Holanda. Ele quer lucro. Por quê? Até porque esse clima amistoso se dava por quê? Nassau estava modernizando e urbanizando Recife, construindo pontes, trazendo artistas holandeses, incrementando a vida cultural, obviamente concedendo créditos, deu liberdade de culto, porque os holandeses eram protestantes, né? Então se podia continuar tendo culto católico. Então, os brasileiros estavam super felizes com os holandeses, entendeu? Até que em 1644, a Companhia das Índias Ocidentais demite Nassau, acusando Maurício de Nassau de ser ladrão. Nassau era acusado de ser ladrão porque ele estava investindo muito no Brasil. Eles falaram assim, não tem que investir, tem que dar mais lucro para nós holandeses, para a Companhia das Índias. Você tá roubando dinheiro e colocando dinheiro aí em Recife, em Olinda, tá doido? Não, tem que explorar. Nassau é demitido, a Companhia das Índias retoma o poder e acaba com isso de liberdade de culto. Começa a dizer que vai confiscar os engenhos se os pernambucanos não pagarem as dívidas, tá? E, obviamente, então, em 1644, Nassau é demitido,
1645 começa a insurreição pernambucana contra a invasão holandesa, contra a Companhia das Índias Ocidentais. Tá? Lembrando que 1640, não 44, ainda durante o governo de Nassau, Portugal voltou a ser Portugal. Começando a dinastia dos Bragança. Nós temos aqui Dom João IV, mas Dom João IV vai ser sucedido de Dom Afonso V, de Dom Pedro II, Dom Pedro II, segundo mesmo, não é o nosso não, tá? Depois o nosso vai ter outra contagem, tá? Mas Dom Pedro II de Bragança, Dom José I, Dom João V, Dona Maria I, que é a louca, né? Ficou durante o maior período durante esse governo aí, da passagem do século XVII para o século XVIII, e Dom João VI, que a gente conhece muito bem, que é a vinda da família real para o Brasil, tá? Então essa é a dinastia dos Bragança. Dom João IV, né? Dom Afonso V, Dom João V, Dom Pedro II, Dom José I, Dona Maria I, Dom João VI, que é, então, a dinastia dos Bragança, né? E aí a gente sabe, né? Dom Pedro I também é da dinastia dos Bragança, tá? O nosso Dom Pedro I. Ele vai ser obrigado a voltar para Portugal. Lembra a pressão das cortes portuguesas, o dia do fico, independência? Depois ele volta, né? Ele vai ser Dom Pedro IV, né? Em Portugal, né? Cansa, né? É muito detalhe. Mas então a gente tem a dinastia dos Bragança, então retoma o trono português. Esse período em Portugal é conhecido como o período da restauração. Professor, depois da restauração dos portugueses, o poder não vai ter conflitos com a Espanha. Vão existir conflitos com os espanhóis, sim, tá? Mas vão ser mais a mesma. Quando o Brasil, não. Espanha tem outros problemas para resolver. Esquenta com o espanhol mais não. Tá? A gente não vai ter... O grande problema do Brasil vai ser o fato de que quando acontece a restauração, a dinastia dos Bragança, Dom João IV só tem o Brasil como colônia remanescente dos portugueses. Tanto que Dom João vai chamar o Brasil de a última vaca leiteira ou a vaca leiteira de Portugal. A única maneira de conseguir lucro ainda com uma colônia era a colônia brasileira. Então, o problema de Portugal, na verdade, é como aumentar as pressões no Brasil. Lembra? 1642, logo após a restauração, Conselho Ultramarino, né? Tinha um acordo de paz com os holandeses, mas o restante do Brasil era fortalecer o pacto colonial e tirar o máximo de dinheiro possível, riquezas do Brasil. Tanto que a gente vai ter um monte de revolta neste período aí. Eu estou aqui contando aqui algumas revoltas, mas a gente vai estudar essas revoltas mesmo numa aula só sobre revoltas. Mas tem, e nesse período aqui, depois da insurreição pernambucana, a gente vai ter Conjuração Baiana e Inconfidência Mineira, né? Por quê? Justamente por conta das pressões portuguesas no Brasil, a taxação excessiva dos portugueses no Brasil, tá? Inclusive, Dona Maria I, que é conhecida também como governo de Pombal, né, o período pombalino, que era o primeiro-ministro da economia de Dona Maria I, vai acentuar uma rixa gigantesca, que só vai parar uma rixa econômica com os portugueses com a vinda de Dom João VI para o Brasil. Então, esse período da dinastia dos Bragança vai ser um período de exploração gigantesca, de acirramento no processo de exploração do Brasil, tá? E Portugal, aliás, estava fazendo um monte de cagada, um monte de tratados comerciais extremamente ruins nesse período. 1703, né, é marcado pelo Tratado de Mituim, por exemplo, tá? Que é... Nossa, acho que eu falei revolta de Mituim em São Luís, eu falei, você tá errado, tá, gente? A gente tá falando, tô acabando, beleza? Ali é revolta de Beckmann. Eu vou ter uma aula só sobre isso. Mas o Tratado de Mituim, de 1703, marca necessariamente
a exploração, a necessidade de explorar ainda mais o Brasil, porque Portugal se vê vendendo para os ingleses vinho e comprando os tecidos ingleses, né? Essa situação vai praticamente vender Portugal para a Inglaterra, né? Tanto que vai ter que abrir os portos brasileiros para os ingleses, vai ter que fazer um monte de relações comerciais com os ingleses extremamente complicadas para os brasileiros. Mas vamos lá. Não cheguei nisso ainda, só dei um pequeno docinho. Vamos lembrar. 1640, dinastia dos Braganças, restauração. Dom João IV, Dom Afonso V, Dom João V, Dom Pedro II, Dom José I, Dona Maria I, Dom João VI. Aí todo o período de 1640 até 1822 é o contexto dos governantes portugueses no Brasil. O acordo de paz com os holandeses não dura e acontece, então, uma insatisfação com a Companhia das Índias Ocidentais, com o final do período Nassau, a gente tem a insurreição pernambucana. Por quê? Porque acabada a tolerância religiosa, as ameaças de confiscar os engenhos, e houve, então, um movimento luso-brasileiro para expulsar os holandeses do Brasil. As principais batalhas foram Guararapes, tá? As batalhas de Guararapes, até que em 1654 se consegue definitivamente expulsar os holandeses de Pernambuco com a Batalha de Campina da Taborda, tá? Consequência das expulsões dos holandeses do Brasil, crise do ciclo açucareiro, porque os holandeses que aprenderam a fazer açúcar aqui no Brasil vão começar a produzir açúcar nas Antilhas, na América Central, mais açúcar no mercado, o produto é desvalorizado com a concorrência, 50% do preço do açúcar, então, tá bom? E aí eu coloco aqui um mapa das Antilhas aqui na América Central, das Antilhas holandesas, mas tinham também as Antilhas francesas e inglesas, né, produção de açúcar, que complica muito economicamente o Brasil. Queridos, alguma dúvida? Tudo certo, Ashley? Eu fiz 2 capítulos. Posso fazer mais um capítulo nesses 50 minutos? Vamos terminar a sociedade, então? Ai, não, amanhã eu falo, então, começa a terceira parte de história do Brasil, tá? A parte da mineração, não, hoje eu vou terminar, já não aguento mais, desculpa, perdão, gente, né? Eu dei já aula para todos os terceiros anos, né, do campus, né, disso hoje, foi muito conteúdo, eu vou colocar as aulas que a gente já gravou dentro do AVA, tá? E a gente continua, então, na próxima aula. Tá bom? Meus queridos, beijo grande. Vou interromper a gravação. Fiquem bem e a gente amanhã tem aula.